Proclamai o Evangelho a toda criatura. Salmo 116. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Nas leituras de hoje, nós podemos nos atentar à dimensão de que o ser humano se esforça, mas a graça divina está presente constantemente em nossas vidas. Nós não estamos sozinhos e o caminhar não é algo tão simples de quantas decisões e situações nas quais nós passamos, e de tudo serve como aprendizado. Na primeira leitura de hoje do livro de Isaías, capítulo 66, dos versículos 18 ao 21, o profeta anuncia que Deus reunirá todos os povos e aqueles que foram obedientes e fiéis participarão de sua glória. Há aqui uma ênfase em juízo, eleição e missão universal. O Senhor trará estrangeiros para apresentar seus filhos e filhas como ofertas ao seu nome, revelando que o juízo de Deus também é purificador e inclusivo, preparando o mundo para a santidade. E na segunda leitura de hoje, em Hebreus, capítulo 12, dos versículos 5 ao 7, 11 ao 13, o autor lembra aos cristãos que a disciplina de Deus é sinal de amor paterno. E está assim: meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te canses de sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama. O sofrimento, a correção e até a dor são caminhos que conduzem à maturidade espiritual, à paz e à santidade. E com isso, nós temos aqui elementos do juízo como disciplina para a purificação. Isaías apresenta o juízo como um processo que envolve separação e escolha, preparando um povo dedicado a Deus. Em Hebreus, mostra que a disciplina divina, mesmo dolorosa, é gesto paternal e amoroso. Ambos os textos convergem na ideia de que o sofrimento, a prova e o juízo não são castigos arbitrários, e muito menos uma reta intenção de Deus de querer destruir com a vida das pessoas. Mas aqui temos elementos de que o sofrimento, assim como a prova e o juízo, são caminhos de santificação. Isaías aponta para uma visão universal do plano divino, onde não apenas Israel, mas também os povos estrangeiros podem participar da glória de Deus. E em Hebreus, embora voltado para cristãos, sugere que a disciplina não é exclusividade de um grupo, mas um caminho humano universal de crescimento. E o juízo de Deus pode parecer aqui nas leituras que desperta medo, mas este temor não é paralisante. É despertar para a realidade do amor divino. E com isso, tal consciência deve ser elemento que transforma e motiva para amadurecimento, quando acompanhado da consciência de ser amado. Em Hebreus, compara a disciplina divina a um treinamento físico. A dor corrige, fortalece e endireita o caminho. A experiência da frustração e da correção modela a personalidade, tornando o indivíduo capaz de viver com integridade, autocontrole e empatia. Nesse sentido, a graça de Deus ela opera na vida do ser humano para que verdadeiramente ele entenda o caminho. O juízo de Deus que separa e purifica não é apenas para separar do mundo e distanciar da realidade. Ele separa e purifica para que nós tenhamos consciência verdadeira e pura e possamos participar verdadeiramente do amor de Deus. E no Evangelho de hoje, em Lucas 13, dos versículos 22 ao 30, mostra Jesus falando sobre o caminho estreito
e a porta difícil de entrar no reino de Deus. Podemos aqui entender que continua numa mesma dinâmica do esforço para que a vida seja diferente. E ele alerta: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, e afirma que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Vejamos bem que, pela cultura da Palestina do século I, ou se quiserem entender como Terra Santa, as portas de cidades e vilas eram estreitas e fortificadas, simbolizando proteção e exclusividade do acesso. A viagem era difícil, estradas estreitas e perigosas exigiam esforço e atenção. E existia ali um sistema social rígido, as pessoas conheciam hierarquias e privilégios. Entrar em círculos importantes demandava esforço, reconhecimento e preparação. E nesse sentido, a porta estreita é tanto física quanto moral, exige vigilância, humildade e esforço contínuo. A ideia de que primeiros que serão últimos e últimos que serão primeiros desestabiliza hierarquias mundanas, lembrando que Deus vê o coração e não a posição social. E o que Jesus nos chama a esforçar-nos, não como meio de merecimento absoluto, mas como resposta à graça que nos transforma. E cada vez mais que nós respondemos e nós vamos nos esforçando, a nossa própria natureza, a nossa forma de ser vai sendo moldada. E na vida dos dias de hoje, essa porta representa decisões difíceis, coerência ética, escolhas que exigem disciplina, desprendimento do imediatismo e coragem para manter valores. Há os desafios contemporâneos, onde a pressão social e comparações constantes, a tentação de atalhos que prometem sucesso sem esforço ético ou espiritual. E há aqui um aprendizado existencial. Cada pessoa é chamada à autoavaliação constante. Podemos nos perguntar: estou vivendo de forma que favoreça meu crescimento espiritual e humano? E o esforço de entrar pela porta estreita é caminhar na integridade, enfrentar desafios internos e externos e cultivar a relação com Deus e com o próximo. O esforço constante, em vez de procurar caminhos fáceis, cultivar virtudes, oração e discernimento. A humildade, reconhecer que não somos donos do reino, mas convidados a participar dele. A nossa vida deve ser uma constante caminhada nesse esforço. Lembrando que a palavra esforço, em grego, quer dizer arete, essa capacidade de superar a si mesmo. E nós superamos a nós mesmos para que Cristo tenha cada vez mais espaço em nossas vidas e que possamos diminuir para que Cristo cresça. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.